que Israel fez, galera, exigia uma resposta. Porque senão o custo político no Irã seria muito maior do que na época. Na época já foi um custo político, tá? O Irã precisava fazer uma resposta mais contundente. E mesmo assim, foi uma resposta calculada, primeiro, para não atingir civis, e nem tinha como objetivo destruir alvos militares em Israel. Foi um teste da resistência do domo de ferro, das defesas de Israel. Essa guerra indireta ela já existia. Ela foi aumentando um pouco com a presença do Irã na Síria. Depois da guerra civil na Síria, causada pela Primavera Árabe, o Irã entra na Síria para ajudar o Assad. E aí o Irã começa a ter bases ali na Síria. E aí os ataques, então, de Israel não são só ataques pontuais, mas começam a ser ataques a lugares físicos, né? Território. Não do Irã, território na Síria. Mas aí são estoques de armas, depósitos, carregamento de arma. E aí isso sobe mais um pouco o tom, que é, vamos matar então os líderes, comandantes da Guarda Revolucionária, das Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária iraniana, vão matar esses caras porque eles estão armando contra Israel. E aí Israel faz esse ataque. Só um ponto, tá? Claro que Israel queria matar esses caras. Né? Lógico, né? Um conflito, na verdade, esses caras queriam matar a galera do Irã, e a galera do Irã, obviamente, vai reagir a isso e vai lutar. É guerra, tá, galera? É guerra. E Israel, ele tá numa situação ali como um invasor, tá, gente? É um invasor, tá? A gente tem que entender alguma coisa em perspectiva. Por que muito palestino advoga em torno do extermínio de Israel? Porque Israel tá impondo o extermínio dos palestinos. Se coloca no lugar, gente, tá? Vem uma civilização europeizada, ocidentalizada, a partir de uma canetada que nem na região foi dada, ninguém dali foi ouvido, e eles socam um Estado à força ali naquela região, e esse Estado impõe um apartheid, uma limpeza étnica, ou seja, os caras, para formar Israel ali no Oriente Médio, expulsaram os palestinos, entraram em guerra com os muçulmanos, impuseram um apartheid reconhecido por quase todas as instituições internacionais de direitos humanos, impuseram uma limpeza étnica que vem aí se arrastando há mais de 70 anos. Ou seja, Israel é, para o Oriente Médio, tá, um enclave ocidental na região e uma ameaça constante. Não só em relação aos palestinos, que estavam no meio da sua luta para organizar o seu Estado Nacional, pela sua própria autodeterminação, como de todos os povos árabes da região. Tá? Então a gente não pode simplesmente achar que, poxa, o Irã é malvado, está lutando contra Israel. Não, eles estão lutando contra um invasor. Tá? Eles estão lutando contra um invasor há muito tempo, contra um agressor. Tá? O que a gente está vendo em Gaza escalou, né? Depois lá do 7 de outubro. Mas vem acontecendo há muito tempo. Pesquisem a Nakba. Né? A Nakba, na verdade, ela é permanente. É uma situação de guerra que está vivendo. Então, o Irã, por exemplo, é um Estado organizado, preparado para se defender. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo na Palestina. Vamos deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Assim, a Palestina não tem exército, tá? O Hamas não tem exército, são milícias. Não dá para comparar a organização, o poder de fogo e o efetivo de um exército estatal patrocinado pelas principais potências ocidentais com milícias do Hamas. Sabe, o que acontece na Palestina não é uma guerra. É o exército de Israel massacrando civis. Os alvos de Israel em Gaza são majoritariamente mulheres e crianças. Se o Irã entra na jogada, a coisa muda de patamar, porque aí vai ser um exército contra o outro. E se Israel tem por trás dele seus apoiadores, enquanto potências ocidentais, o Irã também tem apoiadores. Então muda de figura.
E embaixada, é isso, a né, que você tá embaixada, falando? E Israel toma essa decisão porque ela sabia que ia ter uma retaliação se ela fizesse isso, ou ela não imaginava. é uma aposta, foi feita uma aposta, dentro de uma lógica de percepção. E a lógica de percepção israelense foi a seguinte: olhou e falou assim, como é que o Irã reagiu em 2020, quando os americanos, o Trump, vai lá e ataca e mata o Soleimani, Tá. que é o líder da guarda revolucionária. Qual foi a resposta do Irã? Nada. Tipo, uma resposta patética, uma piada. Ele vira e fala assim, eu vou atacar não sei aonde. Avisou onde ele ia atacar, mandou um míssil, não aconteceu nada, ninguém morreu, não serviu pra nada. Então Israel olhou pra isso e falou assim, quando a coisa fica mais séria, o Irã não tem coragem. Peraí, Rock, peraí. Uma coisa, o que você queria? Você queria que o Irã mandasse uma chuva de mísseis cruzando o Oceano Atlântico para atingir os Estados Unidos? E outra, né? Humberto, não exagera, dava para ter feito um outro ataque, tudo bem, mas assim, os Estados Unidos não é Israel. Né? E a conjuntura também não era a mesma. E os Estados Unidos não atacou algo equivalente a um território iraniano. Não havia um contexto de escalada de conflito. O que Israel fez, galera, exigia uma resposta. Porque senão o custo político no Irã seria muito maior do que na época. Na época já foi um custo político, tá? Esse caso que o Rock tá falando. Mas agora o custo político seria muito maior. O Irã precisava fazer uma resposta mais contundente. E mesmo assim, foi uma resposta calculada, primeiro, para não atingir civis, e nem tinha como objetivo destruir alvos militares em Israel. Foi um teste da resistência do domo de ferro das defesas de Israel. E como eu disse, na primeira vez que eu repercuti o caso, foi extremamente bem sucedido. O objetivo era saturar as defesas antiaéreas com centenas de drones lentos e depois eles testaram mísseis mais rápidos. Né? Os balísticos lá que atingem velocidade hipersônica, mas não são considerados mísseis hipersônicos por causa das diferenças de tecnologia. Os outros são muito mais modernos. Quando eles usam os balísticos, eles furam as defesas. Eles conseguiram saturar o Iron Dome e precisaram, né, no caso de Israel, recorrer à Jordânia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, para atuar junto na contenção, e mesmo assim eles conseguiram furar. O que eu li daquilo? O Irã lançou esse teste e foi bem sucedido. Ok, a gente consegue. Se com essa estratégia de saturação e utilização de equipamento hipersônico, a gente já conseguiu. Se nós utilizarmos o que nós temos de melhor, porque eles não usaram o que eles tinham de melhor, nós vamos conseguir. De responder diretamente. E por quê? Porque o Irã não tem capacidade de um confronto direto. Tá. O Irã não é uma potência militar preparada para um confronto direto. Isso é uma bobagem, tá, gente? É uma bobagem. Assim, o Irã tem, sim, condições de enfrentar Israel. Não teria de enfrentar Israel e mais 30 países. Estados Unidos, ONU, etc, não sei mais o quê. Né? Aí não teria. Mas num confronto direto teria sim. Porque, gente, o Irã está se preparando há muito tempo. Tá? Isso que está escalando agora não é algo novo na região. É nova a cobertura dada pela mídia ocidental. Mas aquilo ali já é um acúmulo de tensão que faz do Irã hoje, por exemplo, um país que tem acesso a armas nucleares. Então, assim, dizer que não teria condições é só uma especulação. Tanto tinha como teve e lançou. E não vai ficar por aí. Foi uma resposta do Irã que eu achei interessante, porque eles avisaram que eles iam fazer. Eles usaram uma tecnologia de segunda ou terceira linha. Tá? E era para cumprir uma necessidade de uma resposta política mais dura e, ao mesmo tempo, fazer um teste. E aí eles disseram o seguinte, olha, por nós acabou aqui. Por nós acabou aqui. Já sabendo que não acabaria aqui. Isso era apenas um recurso político, né, da retórica política, para depois utilizar isso, dizer, olha, viu? Nós dissemos que acabaria aqui. Eles vão continuar. Eles provocaram com ataque à embaixada,
Matou 7 funcionários do governo. Foi uma retaliação. O Irã disse que ficaria por isso. E eles continuaram dobrando a aposta. E a coisa continua muito tensa. Porque Israel diz que vai retalhar a retaliação. E a Rússia já avisou. Se os Estados Unidos participar de ataque, a Rússia também deve se meter. E é lógico que a Rússia vai se meter, porque a Rússia sabe que está lutando contra 30 países na Ucrânia. Se não diretamente, indiretamente, aquilo lá também pode escalar. E a Rússia sabe que numa eventual escalada, ela também vai precisar de aliados. Então ela não pode deixar o Irã na mão. Porque amanhã depois ela pode precisar desse aliado. Então eu acho que o Putin não está blefando. Então sim, há uma ameaça de escalada do conflito. Eu acho que a gente não deve ser alarmista, dizer, olha, tá aí a Terceira Guerra Mundial, mas inclusive nós já podemos estar nela, num processo de escalada de conflito. O futuro vai depender dos desdobramentos. Se isso vai continuar escalando ou se de alguma maneira vai arrefecer. Eu não estou muito otimista, não. Isso não quer dizer que amanhã a coisa vai explodir entre Rússia e Estados Unidos. Mas esse acúmulo de tensões continua acontecendo. É tipo um terremoto, galera. O terremoto, né? A placa vai entrando embaixo da outra ali, né, vai forçando e vai acumulando tensão. Até que um momento a coisa se move e acontece o grande tremor. Eu acho que nós estamos nesse ritmo.